Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Flamengo. Então, nessa quarta-feira aqui, nessa noitinha, estamos trazendo as últimas novidades do Mengão, que amanhã entrará em campo aí pelo Campeonato Brasileiro. Enfrentará o Grêmio aí com muitos desfalques, mas hoje a gente tem aqui novidades sobre o Flamengo. 300 mil reais. Bora falar agora a respeito de Marcos Braz, que vive os últimos meses à frente do departamento de futebol do Flamengo. O Braz conseguiu conviver com todos os momentos ótimos e péssimos à frente do departamento de futebol do Fla. Chegou a ser campeão de tudo em 2019, excelente em várias contratações, muita frieza nas negociações, mas também conviveu com momentos de baixa. A temporada passada sem nenhum título, mordida na virilha de torcedor, depois de mentir que ele havia ameaçado a filha dele de morte. As câmeras comprovam que isso se tornou uma grande mentira. Mais recentemente, ele se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal por um suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, coisa de alguns anos atrás. E em meio a todo esse contexto, o Marcos Braz já sabe que não fica no Flamengo para 2025. Tudo porque os dois candidatos com mais chances de vitória para o lugar do Rodolfo Landim, a eleição marcada para o fim do ano, não suportam o Marcos Braz. O Rodrigo Dunch, que é o atual vice-presidente e deve se lançar pela situação, não gosta do Braz. O BAP, que era da situação, mas se tornou candidato de oposição depois de não ser indicado pelo Landim, gosta menos ainda do Braz. Dessa maneira, dá para dizer que o Braz vive os últimos momentos à frente do departamento de futebol. Ao menos vai sobrar para o Braz o status de alguém que dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro vai batalhar para aprovação do projeto de construção do estádio rubro-negro no gasômetro. Essas discussões, inclusive, no âmbito político já começaram. Quero falar agora de euros. Bora falar agora sobre Claudinho, o meio atacante que pertence ao Zenit, foi sugerido nos últimos dias por um dos seus representantes pro pessoal do Flamengo. Flamengo e Claudinho já namoraram a possibilidade de acerto em outros momentos. O Zenit foi sempre o responsável por impedir qualquer chance de acordo. Nesse momento o Zenit sabe que o Claudinho vai forçar a barra para deixar o clube. Até por isso o Zenit já abriu negociações com outros atletas da posição, entre eles o palmeirense Rony. O Flamengo ainda não formalizou uma proposta. Primeiro, depois de ouvir essa sugestão do empresário, vai haver uma reunião interna com a presença do Tite, com dirigentes do departamento financeiro, para saber quanto o Flamengo pode investir na contratação do atleta, que tem 27 anos de idade, está avaliado em 18 milhões de euros lá no Zenit e havia sido comprado do Red Bull Bragantino por 12 milhões de euros. O contrato do Claudinho vai até junho de 2026, temporada atual de 42 jogos, 5 gols e mais 9 assistências. Ele está há 3 anos no futebol russo. Hora de falar sobre tudo que eu falei e com pessoas muito próximas mesmo ao jogador, que sabem do dia a dia do jogador, que conhecem o jogador, que conhecem o staff do jogador. A informação que se tem, e aí eu não estou fazendo achismo, não estou falando o que eu acho, o que eu penso, é informação, tá? O Claudinho quer jogar no Flamengo. A vontade do Claudinho nesse momento, de acordo com pessoas bem próximas a ele, porque eu vi a notícia que ele teria sido oferecido, a notícia não foi minha, mas depois que eu vi essa notícia, eu comecei a procurar, eu sabia que a gente conhecia pessoas em comum, e a informação que eu tenho nesse exato momento é a de que o Claudinho tem muita vontade de jogar no Flamengo, é a de que o Claudinho quer sim sair do futebol russo para defender o Flamengo, só que também a informação que eu tenho é que não é tão fácil essa situação para o Claudinho jogar no Flamengo. Claudinho é titular da equipe russa, do Zenit, só que ele vem sendo muito criticado nessa temporada pela imprensa russa. O Claudinho não vem sendo uma unanimidade como ele era antes. E parece que o Zenit ele tem interesse já num outro jogador do Besiktas da mesma posição do Claudinho. Ou seja, dessa vez, o Zenit teria mais boa vontade de liberar o Claudinho para o Flamengo.
Então aí junta a fome com a vontade de comer. O Claudinho sempre quis jogar no Flamengo. O Claudinho sempre teve essa vontade de jogar no Flamengo. Mas o Zenit dificultava, o Zenit não liberava, e dessa vez há o interesse do Zenit, provavelmente, se a proposta for boa. Por quê? Porque o Zenit já procura um jogador para a posição do Claudinho. Então o Claudinho quer jogar no Flamengo, ele é um jogador que já interessou ao Flamengo várias vezes. Várias vezes o Flamengo já foi atrás do Claudinho e esbarrou na vontade do Zenit de liberar o jogador, mas parece que dessa vez o Zenit vai liberar. Eu tenho até uma mensagem aqui de uma pessoa próxima, tá, ao Claudinho, onde ele diz o seguinte: Thiago, aqui, ó, tá aqui. Thiago, o Zenit já procura um jogador para a posição do Claudinho. Isso teria incomodado ele. E aí ele diz que é um jogador que hoje está no futebol turco, tá? E esse jogador seria o Gedson Fernandes, português de 25 anos, que joga no Besiktas da Turquia. Isso teria incomodado o Claudinho, tá? O Claudinho já se vê nessa vontade de jogar no Flamengo e ele é um jogador desejado pela diretoria do Flamengo. Isso eu não preciso falar agora com a diretoria, eu não falei agora com a diretoria, tá? Eu falei com pessoas relacionadas ao Claudinho. Eu não falei com a diretoria. Mas a diretoria do Flamengo já tentou a contratação do Claudinho algumas vezes. Então, provavelmente, esse interesse continua e tem aí a situação. O presidente do Zenit já falou que ele não quer negociar o Claudinho, mas o Flamengo vai atrás, o Flamengo vai tentar negociar, vai tentar convencer o presidente do clube russo. E aí vai ter uma negociação para essa situação do Claudinho. A janela de transferências é agora, no meio do ano, e o Claudinho tem sim, isso é certeza, tá? Isso não é suposição, o Claudinho quer jogar no Flamengo. O jogador viria, o jogador não está satisfeito com essa procura do Zenit por um outro jogador na sua posição, e a informação, né, que saiu na imprensa é que o rumor do seu início, depois de uma conversa informal, tá? É um rumor, depois de uma conversa informal entre um dos dirigentes do Flamengo e um dos representantes do Claudinho. O encontro teria acontecido de forma casual e não foram colocados números na mesa. Tampouco o Flamengo, nesse momento, possui alguma conversa com o Zenit ou com os agentes do jogador. Na janela passada, é bom a gente deixar claro que o Flamengo chegou a negociar com o Zenit, que pedia cerca de 25 milhões de euros pelo Claudinho. Isso frustrou a diretoria do Flamengo. 25 milhões de euros hoje é o equivalente aí a quase 135, 140 milhões de reais. O Flamengo teria provavelmente uma concorrência, tá? Porque o mundo árabe, chegaram sondagens do mundo árabe pelo Claudinho, mas o Zenit não topou vender o jogador. Olha aí, ó. Essa informação é meio desanimadora para o torcedor do Flamengo. O Zenit não topou vender o Claudinho por 18 milhões de euros. Então o Flamengo sabe que é uma contratação difícil, sabe que não é difícil dobrar o clube russo, mas o Claudinho foi oferecido numa conversa informal e, pelo que eu conversei com pessoas próximas ao Claudinho, o Claudinho quer jogar no Flamengo. A vontade do jogador ajuda? Ajuda. Mas nessas situações com clubes árabes, com clubes chineses, com clubes russos, é um pouco mais complicado, porque esses clubes não costumam muito escutar o jogador, escutar a vontade do jogador. Então, é um dos reforços que entram em pauta no Flamengo. Já tem o Oscar, que entra assim em pauta no Flamengo. É um desejo antigo do Flamengo, que é caríssimo, vai ser caro para tirar o Oscar da China. Tem o Wallace, que recentemente foi falado, tem o Michael, e agora surge mais um nome aí no radar do Flamengo. Esse nome é o do Claudinho.
isso aí, nação. Esse foi aqui mais um corte do nosso canal. Então, se você é novo, podendo ajudar a trazer conteúdo diários para vocês sobre o time mais amado, mais querido do Brasil, sempre deixe seu like e também ative o sininho, galera, que aqui você ficará por dentro de tudo do mais querido e mais amado do Brasil, com notícias de pré-jogo, pós-jogo. Lembrando a vocês que amanhã o Flamengo entrará em campo aí no estádio do Maracanã às 20 horas da noite, partida válida aí pelo Brasileirão contra o Grêmio aí. A gente vai pegar o time aí do ex-técnico do Mengão, Renato Gaúcho.